O mundo vai passar por uma grande perseguição antes de Jesus voltar? O que representam as duas testemunhas e o cavalo vermelho do livro do Apocalipse? Bem-vindo ao Verdade na Profecia Bíblica. Por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Fique ligado enquanto apresento a iminente e grande perseguição. Por 6.000 anos, aquele estrategista que já foi o mais elevado entre os anjos de Deus tem se dedicado totalmente à obra de engano e destruição, a ira do dragão. Satanás estará entre aqueles que não prestarão lealdade à primeira besta de Apocalipse 13, o anticristo papal. Muito em breve, chegará o dia em que a verdadeira adoração será um crime. A supressão das escrituras durante o período de supremacia papal foi predita pelos profetas e apontada pelo revelador. Também os terríveis resultados que adviriam, especialmente para a França, do domínio do homem do pecado, o papado. Vamos agora olhar para a perseguição que aconteceu no passado, as duas testemunhas para João. O exílio na solitária Patmos foi dado dos 1260 anos, durante os quais o poder papal foi permitido pisotear a palavra de Deus e oprimir seu povo. Apocalipse 13, verso 3. Eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão. 1260 dias vestidos de pano de saco. Aqui está a incrível profecia dos 1260 dias, também chamada de tempo, tempos e metade de um tempo, e dos 42 meses, um dia representa um ano na profecia bíblica, conforme Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6. Um tempo na profecia é o mesmo que um ano no tempo hebraico, 2 tempos e meio tempo. Usando o cálculo antigo de 360 dias para um ano, 360 mais 180 mais 720 é igual a 1260. 42 meses é igual a 1260 dias proféticos, ou 1260 anos literais. Quem são as duas testemunhas? O que realmente aconteceu durante os 1260 anos, também conhecidos como a Idade das Trevas. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém quiser lhes fazer mal, fogo sai da sua boca e devora os seus inimigos. E se alguém quiser lhes fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Muitas pessoas especularam que essas duas testemunhas serão Moisés e Elias, retornando à terra no fim dos tempos, principalmente por causa do versículo 6, que diz: estes têm poder para fechar o céu. Isso aconteceu nos dias de Elias, e eles têm poder para transformar água em sangue, e isso aconteceu nos dias de Moisés. Mas sabemos que esses não são dois homens literais, porque não haveria homens cuspindo fogo andando pela terra no fim dos tempos. Com certeza não. Quem são as duas testemunhas? Precisamos deixar temporariamente o livro do Apocalipse e voltar para o Antigo Testamento, livro de Zacarias. Zacarias 4, versículos 2 a 6, diz: e duas oliveiras junto a ela, uma à direita do vaso e a outra à esquerda dele. Então respondi e falei ao anjo que conversava comigo, dizendo: o que são estas coisas, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e me disse: esta é a palavra do Senhor. O versículo 6 diz: esta é a palavra do Senhor. Então, quem são as duas testemunhas? As duas testemunhas são a palavra de Deus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas por que a Bíblia diz que foi dado poder ao cavaleiro do seu cavalo para tirar a paz da terra? Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105.
As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Ambas são importantes testemunhos da origem e perpetuidade da lei de Deus. Ambas também são testemunhas do plano da salvação. Elas profetizarão por 1260 dias. Durante a maior parte desse período, as testemunhas de Deus permanecem em um estado de obscuridade. O poder papal procurou esconder do povo a palavra de Deus e apresentou-lhes falsas testemunhas para contradizer seu testemunho. Tinha sido política de Roma, sob o pretexto de reverência à Bíblia, mantê-la trancada em uma língua desconhecida e escondida do povo sob seu domínio. As testemunhas profetizavam vestidas de pano de saco. Mas outro poder, a besta que sobe do abismo, surgiria para travar uma guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. O mesmo espírito que impulsionou o massacre da noite de São Bartolomeu também esteve presente nas cenas da Revolução. Jesus foi declarado um impostor. E o grito de guerra dos infiéis franceses era: esmague o miserável, referindo-se a Cristo como infeliz. A França proibiu a Bíblia e baniu seus discípulos. Apocalipse 6, versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e foi-lhe dado poder ao que estava montado nele para tirar a paz da terra e para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O cavalo vermelho no livro do Apocalipse mostra que Satanás usa a violência para realizar seus atos sinistros. Por que a Bíblia diz que foi dado poder ao cavaleiro desse cavalo para tirar a paz da terra? A resposta é: Jesus é o príncipe da paz. Mas ele fez uma declaração solene sobre um tipo diferente de paz. Mateus 10, versículo 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Cristo veio para tirar a paz do mundo. Ele é quem trouxe a espada. Então, o que é a espada? Efésios 6, versículo 17. E tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Por isso, ela é chamada de espada de dois gumes. Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas espada. A Bíblia, ou a espada, traz divisão. Isso acontece porque muitos que escolhem seguir Cristo são odiados por membros da própria família. Isso pode fazer parte do custo do discipulado, pois o amor à família não deve ser maior do que o amor pelo Senhor. Um verdadeiro discípulo deve tomar sua cruz e seguir Jesus. Jesus não está falando sobre paz política, mas sim sobre paz individual. Então 10. A pessoa que acredita na espada, a Bíblia, terá paz. A verdade sobre a perseguição. Nos primeiros dias do cristianismo, não era popular ser cristão. Você sabia que se fosse se tornar cristão, era um negócio extremamente arriscado. Se você não ficasse em silêncio sobre sua religião, você poderia ser jogado aos leões ou queimado vivo no anfiteatro, e suas torturas de morte seriam o maior entretenimento de uma vasta multidão de espectadores. À medida que provações e perseguições vinham sobre seus seguidores, apenas aqueles que estavam dispostos a abandonar tudo por causa da verdade desejavam se tornar seus discípulos. Assim, enquanto a perseguição continuou, a igreja permaneceu relativamente pura. Você vai notar que ao longo da história, os verdadeiros cristãos são perseguidos e os falsos cristãos são os perseguidores. Caim quis matar Abel, não por causa da maldade dele. Esaú quis matar Jacó. Os irmãos de José quiseram matá-lo. Um cumprimento de João 16, versículo 2. Eles vão expulsar vocês das sinagogas. Sim, vai chegar o tempo em que quem matar vocês vai pensar que está prestando um serviço a Deus. Mateus 10, versículos 21 e 22. Agora, o irmão entregará o irmão à morte, e o pai seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando a tempestade da perseguição cair sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor.
Você percebe o padrão aqui? Satanás odeia a verdade e persegue as pessoas que acreditam na verdade. Todos os apóstolos passaram por perseguição e martírio. Mateus sofreu martírio na Etiópia, morto por uma ferida de espada. Marcos morreu em Alexandria, no Egito, depois de ser arrastado por cavalos pelas ruas até morrer. Lucas foi enforcado na Grécia como resultado de sua tremenda pregação para os perdidos. João enfrentou o martírio quando foi colocado em um enorme caldeirão de óleo fervente durante uma onda de perseguição em Roma. No entanto, ele foi milagrosamente salvo da morte. João foi sentenciado às minas na atual ilha de Patmos. Ele escreveu seu livro profético de Apocalipse. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo em uma cruz em forma de X, de acordo com a tradição da igreja. Isso aconteceu porque ele disse aos seus algozes que se sentia indigno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. Paulo foi torturado e depois decapitado pelo perverso imperador Nero em Roma no ano 67 d.C. Paulo passou muito tempo preso, o que lhe permitiu escrever várias epístolas às igrejas que fundou no Império Romano. Essas cartas, que ensinaram muitos dos principais fundamentos da doutrina cristã, formam uma grande parte do Novo Testamento. Assim como os apóstolos e os seguidores de Jesus enfrentaram a prova máxima para os crentes, também os cristãos dos últimos dias, todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguição. Em Daniel, capítulo 1, apesar da pressão nos tribunais da Babilônia, Daniel permaneceu fiel a Deus e conseguiu rejeitar o vinho da Babilônia. E como resultado de sua fidelidade, ele foi capaz de interpretar o significado do sonho do rei Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, sobre a segunda vinda de Jesus, a rocha, em Daniel capítulo 3. Hananias, Azarias e Misael enfrentam o decreto de morte por causa da questão da adoração, conforme o rei Nabucodonosor estabelece. A imagem da Babilônia, mas a imagem não era apenas um sinal da natureza indestrutível e eterna da Babilônia. Se curvar diante dela, a imagem não era apenas um sinal de lealdade ao poder civil, como jurar fidelidade à bandeira. A imagem era, na verdade, um símbolo religioso de lealdade ao panteão babilônico. O nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha ardente, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, se não, fique sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Por meio do grande poder, controlado pelo paganismo e pelo papado, simbolizados pelo dragão e pela besta semelhante a um leopardo, Satanás destruiu por muitos séculos as testemunhas fiéis de Deus. Hoje, a maioria dos cristãos observa o Oriente Médio para o cumprimento da profecia bíblica e, portanto, os poderes que desempenharão um papel no cumprimento da profecia estão ocultos aos olhos. E praticamente todas as nações se maravilham com o papado. Grandes líderes protestantes fizeram fila para ir ao Vaticano. Tony Palmer, Joel Osteen, James Robinson, Rick Warren e Kenneth Copeland, todos juraram lealdade ao Papa. As igrejas protestantes rejeitaram os claros argumentos bíblicos em defesa da lei de Deus e desejam calar aqueles cuja fé não conseguem derrubar pela Bíblia. Não podemos nos dar ao luxo de sermos diluídos ou atrasados quando todas as palavras das profecias da Bíblia estão se cumprindo. Elas estão se unindo no cruzamento de luzes vermelhas, luzes piscando, sirenes e placas de pare, dizendo que só nos restam alguns momentos. Nas cenas finais da história da Terra, os dignitários da Igreja e do Estado vão se unir para subornar, persuadir ou obrigar todas as classes a honrar o falso sábado, o domingo. Esta é a perseguição profetizada que acontecerá em breve. Eu acredito que Deus tem cristãos amorosos em todos os setores da vida, em todas as denominações espalhadas por todo este mundo. Mas, nas horas finais da história da Terra, o Senhor não está satisfeito em deixá-los lá. Ele está dizendo: minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Amigos, Deus terá um povo sobre a terra para manter a Bíblia, e somente a Bíblia,
como o padrão de toda doutrina e a base de toda reforma. Eu deixo com vocês, irmãos e irmãs, um apelo amoroso de Jesus. Vocês vão obedecer a Deus em vez dos homens? Por favor, escreva nos comentários: eu vou obedecer a Deus em vez dos homens. Por favor, apoie este ministério se inscrevendo e compartilhando este vídeo com todos, e que todos nós continuemos a buscar a verdade nas profecias bíblicas.